professor, que eu vou estar gravando meu vídeo, né? Espero que atenda todos os requisitos. Então, a ideia inicial foi o seguinte: meu sogro tem um pit dog, né? E ele anota tudo no caderno. Então, todos os dados dele são um famoso livrinho de caixa, né? O caderno caixa. E eu estou trabalhando no trecho, então estou bem sem tempo de estudar, estou com uma dificuldade muito grande de ter acesso à internet, né? E então eu entrei em contato com ele por WhatsApp, falei que eu ia criar um programinha que ajudasse ele no controle de caixa do pit dog, né, da lanchonete. Ele concordou, me mandou os dados que eles tinham no caderno, as fotos das páginas. Então eu criei essa planilha e alimentei a primeira aba com vendas, depois despesas e compras, né? E depois produtos em estoque. Então, o que eu fiz? Depois de alimentar essa tabela, eu vim aqui no Google Cloud, né? Criei um projetinho aqui na lanchonete, no BigQuery, né? E criei o meu POCzinho aqui, ó, lanchonete POC. Então, eu alimentei algumas tabelas com os dados lá daquela planilha, né? Eu vim aqui criar tabelas, tabelas provenientes do Drive, o link da tabela, né? Aqui um arquivo de programas e planilhas, né? O intervalo das planilhas, tem algum intervalo, um intervalo outro aqui já, o nome da tabela, né? E mais algumas outras alterações, igual, por exemplo, aqui de pular a primeira linha, né? Pular a primeira linha, pois o quê? Pois a primeira linha, por exemplo, nessa tabela de estoque, eu pedi para puxar do 4A até o J, entendeu? Mas eu pedi para pular a primeira linha, porque a primeira linha é apenas orientativa, não é dados, né? Então, beleza. Após alimentar as tabelas, eu gerei alguns códigos, né, de SQL para ler as tabelas, estava funcionando tudo, estava bonitinho, e eu estava com algumas dificuldades de importar e eu criei um dashboard também, ó, um dashboard com as métricas, né? Ó, eixo Y é o produto e eixo X é o faturamento total em cima desse produto. Aqui uma tabela de faturamento e despesas, né? Todos os três dados aqui, né? Faturamento, despesa. Aqui esse gráfico puxa por dia, né? E alimenta a tabelinha ali no dia específico, né? E ele vai ter esse controle. Tá. Voltando aqui ao BigQuery. Então, eu estava tendo um problema de autorização e de atualização de dados. Então, eu rodei alguns códigos do SQL para gerar essas tabelas de código final, que é o quê? Que é o que vai alimentar o meu dashboard. Vai alimentar o meu dashboard com as tabelas finais. E como ele não tem conhecimento de banco de dados, nem de SQL, nem nada, o que eu fiz? Na planilha, eu atualizei, eu vinculei alguns app scripts, né? App scripts com alguns códigos, né? Um código de um botão para ele acessar o dashboard, o código com alguns códigos SQL para quê? Para quando ele atualizar as tabelas, ele atualizar a planilha e a planilha atualizar as tabelas, tudo semi-automático, né? Ela vai atualizar a tabela e vai recriar uma tabela nova atualizada, uma tabela final nova atualizada, né? E esse aqui é dando as autorizações. Eu tinha alguns problemas com autorização e esse código aqui me permite liberar a atualização para acesso de planilha e tudo. Na tabela aqui, como eu usei as ferramentas do Google Cloud, né, por ter os limites de gratuidade bem maleáveis assim, eu fiquei com medo de gerar uma atualização das tabelas minhas toda vez que ele inserir algum dado, né, toda vez que ele inseriu um dado, isso já atualizar as tabelas, eu me preocupei com um limite de custo, né, o limite ultrapassar algum limite, começar a gerar algum custo. Então, o que eu fiz? Eu vim aqui na tabela e vinculei esse código para quê? Ele força, né, a atualização toda vez que ele terminar de inserir os dados, ele atualiza o dashboard. Só que não é só o dashboard, ele atualiza o banco de dados e o banco de dados atualiza o dashboard. Então, está atualizando. Quando finalizar,
Tá atualizando, tá atualizando. Atualização concluída. Todos os dados que foram inseridos aqui, ele já atualizou o banco de dados lá no BigQuery e atualiza lá no Look, né, na página do Dado Studio, que é o antigo Look Studio, né? Ele atualiza aqui e ele tem acesso. Então ficou. Ó, meu tempo acabou. Então ficou uma planilha para ele lançar os dados, um botão para ele atualizar o banco de dados, né? Um outro botão, o botão para ele atualizar o banco de dados e o Data Studio, né? E o último botãozinho aqui do dashboard para ele ter o acesso a todas as informações, bonitinho, com o controle de caixa melhor, né? Ter um melhor controle do que entra, do que sai, de possíveis futuras promoções, né? Então eu usei o banco de dados, usei o SQL, né? Atendeu uma proposta, um déficit que tinha que tem, né? Que tinha no caso, porque eu vou mandar para ele na empresa, e o que a gente pode estar atualizando melhor esse projeto é estar vinculando um agente de IA, né, para ficar mais fácil, para ter melhores buscas, melhores respostas de problemas ou eventuais melhoras futuras. Então é isso, espero que tenha atendido aí. Mais uma vez, estou com muito tempo muito corrido, muita dificuldade de internet, mas tá valendo. Obrigado, boa noite.